Acompanhe a leitura das Escrituras. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu o enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será dado este sinal. Assim fez o Senhor. E vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide oferecer sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e de todo o seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, nas 3 primeiras pragas nós vimos que o propósito de Deus através delas envolve aqui basicamente 3 propósitos que nós já vimos. A primeira delas é revelar que Ele é Deus aos egípcios. Isso inclusive se repete novamente nesse texto que nós acabamos de ler. Nós vimos também que o propósito de Deus manifestar aquelas 3 primeiras pragas, e o que vai também se estender às demais, é que Ele está julgando e punindo o Egito. Terceiro propósito é que ele está destruindo cada um dos falsos deuses do Egito, e isso aqui também está incluindo ao próprio Faraó, que é o principal oponente em relação ao que nós identificamos, aquilo que nós definimos como sendo aqui uma espécie de batalha espiritual que está acontecendo entre o verdadeiro e único Deus e contra o falso Deus que se apresenta aqui, está aqui personificado em Faraó. Mas quando nós lemos agora aqui a questão da 4ª praga, eu creio que a pergunta central que nos é apresentada nessa passagem que lemos é: por que Deus libertou os filhos de Israel da escravidão do Egito? Ou talvez aqui, melhor contextualizando, por que Ele está aqui libertando, já que nós estamos ainda aqui no processo de uma libertação que ainda não se concretizou? Então por que Ele está libertando os filhos de Israel da escravidão do Egito? O que também implica numa outra pergunta com base nessa, em relação à aplicação que precisamos fazer em relação a nós. Por que Deus nos salva e nos liberta da escravidão do pecado e da opressão do mundo? Se você obviamente fizer uma leitura superficial e rápida, infelizmente nós vamos acabar perdendo muitos detalhes, ou alguns detalhes que são importantes aqui sobre o relato
especialmente ou em particular dessa quarta praga, porque se você observar com atenção, espero que ao ler o texto você tenha lido com bastante atenção de fato, mas graças a Deus porque a pregação da palavra nos ajuda a atenção a esses detalhes que devem ser usados para aplicação aqui, para o Senhor falar conosco. Mas observe que frequentemente Deus ele vai dizendo a Faraó no decorrer dessas pragas: liberte o meu povo para que me adorem no deserto. Ele constantemente vai estar dizendo: liberte o meu povo para que eles me sirvam no deserto. Isso aqui inicialmente é um detalhe extremamente importante, porque isso aqui vai nortear a resposta dessas perguntas que nós colocamos, que vai ser aplicado aqui a análise dessa quarta praga e o que ela resulta aqui. Então veja, isso aqui vai ficando mais ainda enfático a Faraó da parte de Deus aqui nesta quarta praga. Deus vai se deter mais ainda, estender mais ainda essa exigência com alguns detalhes que nos são importantes sobre isso que o Senhor está dizendo a Faraó: liberte meu povo para que eles me sirvam no deserto. E aí vejam a ênfase nesta altura aqui da história, desse relato das 10 pragas, e aí nós estamos na quarta, que não se concentra em si na praga das moscas. Então eu não vou aqui me deter em explicar o que foi exatamente a praga das moscas, mas o texto está nos levando, ou está nos conduzindo a entender o que Deus está revelando a Faraó, ou o que Deus está mostrando a Faraó nessa quarta praga. Porque a expressão aqui, deixa ir o meu povo, como vocês veem aí no verso 20, literalmente a palavra lá no hebraico é envia o meu povo. Olhe de novo, se você observar com bastante atenção os versos 20 e 21, olha o que nos diz os versos 20 e 21 novamente. Quando no verso 20 ele diz: deixa ir o meu povo para que me sirvam. E aí no verso 21, a sequência do uso da mesma expressão aqui do verbo, quando ele vai dizer: se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti. Observe, a atenção que eu quero que você tenha no uso dessas expressões, porque aqui é um jogo de palavras. Na verdade, o verbo é o mesmo. O verbo, como eu disse originalmente aqui, é enviar. Envia o meu povo. Deus não está dizendo deixe ele ir, porque o texto na nossa tradução nesse sentido talvez não tenha sido um tanto feliz. Não está errado, mas não é um tanto feliz, porque essencialmente Deus está dizendo que Faraó mande o povo adorar o Senhor. Talvez isso tenha para nós, um sentido muito mais ainda prático e próximo quanto ao nosso contexto, como se Deus estivesse ordenando, por exemplo, o presidente da República, os nossos governantes, e ele dissesse através talvez de um profeta, mande o meu povo me adorar, e o governante tem que obedecer. Esse é o sentido que está estabelecido. Então envia é uma ação. Deus está determinando que ele faça algo, não que ele apenas deixe, permita, mas que ele faça algo. Envia o meu povo, porque se você não enviar, então olha o jogo do termos, eu enviarei mais uma praga sobre vocês. Se você não enviar, eu vou enviar algo sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus oficiais. Então, nessa altura aqui do campeonato, a ênfase que está sendo determinada é o que Deus vai enviar sobre Faraó, por ele não enviar o povo à adoração. Talvez isso aqui nos remeta, ou provavelmente nos remeta ao preceito de que a adoração ela é universal. O dever de adorar o Senhor é para todos os homens. E até pode soar um pouco estranho nos seus ouvidos, que esse dever ele está estabelecido também como um chamamento da parte de todos aqueles que exercem autoridade e governo, inclusive os governantes civis. Em outras palavras, é como se nós entendêssemos aqui: o Senhor Jesus, nosso Deus está dizendo, olha, eles não podem impedir o povo de Deus de adorar ao Senhor. Pelo contrário, eles têm que usar todos os meios, eles têm que usar todos os recursos do exercício do seu poder para que o povo vá adorar o Senhor, na promulgação de suas leis, dos seus decretos, no uso de todos os recursos de gestão e administração desses governantes. A ênfase não é isso que eu quero aplicar, mas é só para que você entenda o que Deus está dizendo a Faraó. Porque veja, aí nos vem a questão da resposta daquela pergunta: por que Deus está libertando o seu povo da escravidão do Egito? Porque veja, Deus não está libertando o seu povo por razões étnicas,
Deus não está libertando o seu povo por razões raciais, ou talvez até poderíamos dizer, como infelizmente muitos teólogos da chamada teologia da libertação interpretam essa passagem, como dizendo que Deus está aqui, na verdade, libertando o povo de Israel por uma questão, simplesmente por uma questão de lutas de classe social. O oprimido, Deus está favorecendo o oprimido, um discurso que muitos de vocês têm ouvido muito, na escola, universidade, na televisão, na mídia em geral. E esse é o discurso, como se Deus aqui estivesse favorecendo aqueles que são mais pobres, os que são desfavorecidos em relação àqueles que são os opressores. Não é isso. Deus aqui não está favorecendo o povo de Israel, não está aqui tendo-os como preferencialismo étnico ou racial, até mesmo em relação a alguma questão social ou política. Mas Deus, Ele está, a palavra exata, por isso que eu fiz questão de chamar sua atenção para o verbo enviar. E depois nós vamos ver isso no verbo ali, quando Deus diz: eu vou separar o meu povo do teu povo. Mas o propósito aqui é remissão. O propósito aqui é mostrar que Deus está redimindo o seu povo por razões espirituais. Por razões espirituais. Ele está redimindo o seu povo para que o adorem livremente. A libertação, a redenção desse povo é para que eles adorem ao Senhor. Se você observar, talvez aqui no relato dessa quarta praga, nós temos aqui duas sessões que vão nos mostrar esse princípio. Duas sessões. Nós temos a primeira sessão dos versos 8 ao 24, por exemplo. Nessa sessão, qual é a expressão-chave que nos é apresentada sobre esse conceito aqui do texto? Deus está libertando o seu povo para que o adore. É a palavra redenção. A palavra redenção, na verdade, ela aparece exatamente no uso dos verbos que aparecem dos versos 20 ao 24. Quando, por exemplo, aqui na primeira sessão, o verbo separar, ou seja, a ideia de que Deus está separando o seu povo dos egípcios, nessa quarta praga, aplica essa ideia, esse conceito de redenção, para nos mostrar que como é a concretização da salvação do povo de Deus, quando Ele separa o seu povo do povo ímpio. Separação é a palavra aqui para redenção. Na segunda sessão, que vai dos versos 25 ao 32, a palavra-chave é adoração, que na verdade nos aparece aqui como a palavra servir, a palavra serviço. E mais ainda o contexto dessa segunda sessão, que se concentra no diálogo, na negociação entre Faraó, Moisés e Arão. Porque na primeira sessão Deus está falando com um falso Deus. É estranho isso. Deus está falando com um falso Deus, Porque a Bíblia nos diz que os falsos deuses têm mão, mas não apalpam, têm boca, mas não falam, mas o sentido é esse mesmo. Mas apesar da ironia aqui do texto nos mostrar que Deus, o verdadeiro e único Deus, fala com um falso Deus, porque ele está falando obviamente com um homem que se acha Deus. Mas agora na segunda sessão, o falso Deus vai tentar impedir o povo de Deus de adorá-lo. Esse é o ponto de destaque na expressão aqui, na palavra-chave a adoração, que ela aparece aqui no capítulo 8, nesse contexto. Se você observar, por exemplo, o verso 26, quando ele vai dizer, aliás, o verso 25, perdão, quando ele diz aqui, olha, ide, o faraó vai dizer a Moisés e Arão: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. O assunto, a conversa, o diálogo entre eles permeia em torno dessa ação, sacrificar ao Senhor, oferecer sacrifícios ao Senhor, porque oferecimento de sacrifícios é a ideia de oferenda, é culto. Então é essa expressão que permeia aqui, porque o propósito de Deus libertar o seu povo do Egito é para que o adorem livremente, para que eles se vejam livres de toda a interferência da idolatria do Egito, da idolatria do mundo pecaminoso, idólatra, da qual eles estão aqui inseridos, e foram contaminados por essa mentalidade mundana, idólatra. Mas, em essência, a questão é que o texto vai nos mostrar é que eles serão impedidos da adoração ao Deus por Faraó. O falso Deus está impedindo o povo de Deus de adorar ao único e verdadeiro Deus. Deu para perceber aqui, meus irmãos, que a estrutura no relato dessa quarta praga, ela é semelhante ao relato das pragas anteriores. O que nós vimos no relato das pragas anteriores? Nós vimos que Deus adverte Faraó através de Moisés. A sequência é a mesma também na quarta praga. Ele manifesta a praga sobre o Egito. Faraó negocia com Moisés a retirada da praga.
e é o que se concretiza, porque ele se compromete dizendo que vai libertar o povo, vai permitir que o povo siga, mas no final ele recusa, Faraó recusa, ele volta atrás em não libertar o povo de Israel. Mas aqui no relato da quarta praga, nos dá algumas informações que são inéditas em relação a essa sequência. Primeiro, observe, no verso 20, Deus ele novamente se dirige a uma advertência seguida de uma ameaça a Faraó, o que na terceira praga nós vimos que não aconteceu. Isso só aconteceu na primeira e na segunda praga. Segundo, nos versos 22 e 23, pela primeira vez, Deus ele separa os israelitas, ou ele deixa claro pelo menos, que ele está separando os israelitas dos egípcios em relação à manifestação dessa praga. E aí Deus permitiu, o texto está nos mostrando agora nessa sequência, é que Deus permitiu que os israelitas também sofressem com as 3 primeiras pragas. Eles também foram afetados pela praga do rio, das águas do Egito terem se transformado em sangue, foram afetados pela praga das rãs, a casa também dos israelitas, dos hebreus encheram de rãs, e eles também tinham sido afetados pela praga dos piolhos. É interessante porque isso aqui me faz lembrar que quando Deus traz juízo sobre os ímpios, Ele ajuiza os ímpios, os flagelos, os resquícios desse sofrimento do juízo aos ímpios também muitas vezes nos afetam, cai também sobre nós também somos afetados. Mas agora veja, nessa distinção clara, pela primeira vez o Senhor Deus ele vai dizer: eu estou separando o meu povo dos egípcios, e eles não vão sofrer com a praga das moscas. A terra de Gósen, que é a terra onde eles habitavam, a terra de Gósen, as moscas não irão para a terra de Gósen, eles não vão invadir a terra de Gósen, vão invadir todo o território do Egito, menos a terra de Gósen, onde estão os hebreus. E isso, um detalhe que é importante, Deus vai dizer: esse é o sinal que eu vou te mostrar que sou eu que estou mandando as moscas, para que não haja dúvida, para que você tenha certeza, Faraó, de que eu sou o Deus do meu povo. Você vai saber quem eu sou. O sinal é este: a terra de Gósen não terá uma mosca sequer, mas todos os enxames em massas, a palavra enxame é massas de mosca, vão cobrir todas as suas casas, os seus corpos. Já não bastava as rãs, os piolhos, agora moscas. O terceiro ponto que nós vamos verificar é como se desenvolve essa negociação. E nós já temos aqui nos versos posteriores, dos versos 25 até o verso 32, quando o Faraó, o ponto em destaque aqui é que o Faraó ele vai fazer 2 concessões parciais a Moisés, e depois ele vai, e ao mesmo tempo também, ele vai agir com leviandade. Nós estudamos hoje na escola dominical o terceiro mandamento, e o terceiro mandamento trata disso, a leviandade, o uso do nome de Deus na leviandade, quando ele vai dizer: orem por mim ao seu Deus, leviandade. Vamos então para a primeira sessão. A primeira sessão é redenção por meio de separação. Esse é o ponto da primeira sessão. Essa passagem agora aqui, então, nos permite observar alguns detalhes que Deus aplicou aqui na quarta praga. E aí, ao mesmo tempo, a gente percebe o efeito dela a Faraó e aos egípcios. O primeiro ponto que a gente precisa analisar é que Faraó ele se mostra um homem muito religioso. Deus, ele novamente, vamos lembrar lá, ele ordena que Moisés encontre Faraó, como aconteceu na primeira e segunda praga, e não na terceira. E então, observe que há uma cena se repete. O texto está nos mostrando que isso é habitual, não está repetido aqui de novo a menção de que Faraó, ele, como de costume, como habitualmente, ele ia sempre no mesmo lugar todas as manhãs. Ele ia para o rio Nilo, e lá no rio Nilo, como nós já sabemos, ele ali adorava os seus deuses, porque o Nilo era um local importantíssimo, talvez o principal lugar de adoração aos ídolos egípcios. E aí Faraó, o texto está nos mostrando que ele ia regularmente ao rio Nilo para prestar suas oferendas aos seus deuses, ou para ele ao menos cumprir algum rito de purificação, que a ideia que nos é apresentada é que provavelmente ele foi se banhar no Nilo, o ritual de banhar-se com o intuito de se purificar. A ideia aqui é realmente mostrar que Faraó, ele está se banhando nas águas imundas da idolatria.
igual os indianos fazem, os hindus fazem, quando eles se banham lá no rio principal deles, como é muito comum dentro da cultura oriental, das religiões orientais, a veneração a elementos da natureza. A gente já até explicou sobre isso. Então vejam, Faraó está se banhando em águas turvas da idolatria, o que nos mostra que ele não é um homem ascético, como tradicionalmente, infelizmente, muitos professores de escola dominical acabam pintando esse tipo de Faraó para as nossas crianças. Eu ouvi muito isso, que Faraó era um homem duro de coração, porque ele era às vezes chegava a ver, ele era ateu. Não, pelo contrário, o texto está nos mostrando que Faraó era um homem extremamente religioso. Segundo ponto que a gente precisa considerar nessa sessão é que o povo de Israel está impedido de adorar o seu Deus. Como é que a gente percebe isso aqui? Faraó e os egípcios, eles têm um local apropriado para adoração aos seus deuses, porque eles estão na sua própria terra. Mas o povo de Israel, eles não podem adorar o seu Deus livremente, porque eles estão em terra estrangeira. Talvez isso ajude muito a entender o contexto, quando você, por exemplo, tem ocidentais, americanos, brasileiros, enfim, europeus, quando eles vão por alguma razão, eles vão, seja a trabalho, seja a turismo, seja qual for o propósito, eles vão para países islâmicos, terra estrangeira, em uma terra onde lá o cristianismo é tratado com toda hostilidade. Eles não podem adorar, eles não podem mencionar sequer que são cristãos, eles têm que ficar calados, porque senão eles vão presos, como aconteceu com um colega pastor, um amigo de infância, colega de escola. Não vou mencionar o nome dele aqui, porque o caso inclusive envolve a preservação dele, da família, da publicitação do nome e assim por diante. Mas eu tenho um amigo e um colega que ele foi preso no Iêmen, porque ele estava ali como missionário secreto. Graças a Deus já está no Brasil, ele e a família estão são e salvos, estão preservados. Mas só o fato de alguém ter desconfiado que ele era cristão e que ele estava ali com algum outro intuito, ele foi preso correndo o risco de ser morto no Iêmen. Tá, o ponto é esse. A questão é, terra estrangeira não é a sua casa. Aqui não é a casa do povo de Israel. E por ser uma terra estrangeira, eles estão impedidos de adorar o Senhor como eles deveriam, como o Senhor exige deles. E aí isso diz respeito à necessidade de Israel se libertar do domínio de Faraó, para que eles possam adorar ao Senhor livremente. A ideia de falar que eles tinham que ir 3 dias do Egito até o deserto é para dizer assim, olha, tem que ficar bem longe o possível do Egito, realmente se afastar, perder de vista o Egito. Terceiro ponto que nos é importante nessa primeira sessão é que também o empenho de Faraó em exercer a sua religião tem destaque nessa primeira sessão. Um detalhe que merece muito a nossa atenção no verso 20, quando diz que Faraó levantou bem cedo. Faraó levantou bem cedo para fazer suas oferendas aos deuses do rio Nilo. A ideia de levantar bem cedo é para mostrar a disposição, o vigor com que ele se dedica aqui incansavelmente a um propósito maior na sua vida do que qualquer outra coisa. Isso está nos mostrando que esse propósito maior sempre, seja no seu trabalho, seja nos seus intentos e desejos, seja nos seus planos da sua vida pessoal ou profissional, seja em qualquer coisa que você faça da sua vida, do cotidiano até as coisas mais importantes que você considera, tudo tem um fim religioso. Tudo vai culminar em um fim religioso. Já isso vai entrar nas nossas aplicações. Quarto aspecto dessa primeira sessão é a advertência de Deus a Faraó com essa ameaça e também promessa. A ameaça que Deus faz a Faraó, ela se reverte em promessa para o povo de Israel, muito semelhante à forma como Deus anunciou o Evangelho a Satanás. O Evangelho em Gênesis 3,15 soa como maldição. Quando Eva e Adão ouviram a maldição que Deus lança sobre Satanás, eles ouvem uma bênção, eles ouvem o Evangelho, a graça de Deus sendo revelada a eles, eles creram naquilo. E a cena é a mesma. Deus, ao anunciar o castigo, o juízo, a quarta calamidade que vai vir sobre eles, que são as moscas, enxames de moscas, Deus ele está ao mesmo tempo aqui anunciando uma ameaça a Faraó, mas uma promessa ao seu povo.
Ele vai dizer: deixe meu povo ir para que me sirvam. E aqui nós temos então novamente a resposta àquela pergunta inicial. Deus vai libertar o seu povo, Deus vai separar, isso é uma promessa, Deus vai separar o seu povo para que sirvam livremente a Deus. E um sinal vai ser dado: a quarta praga. Segundo aspecto dentro desse ponto aqui, dessa quarta observação que eu estou considerando na explicação, é a praga das moscas. Como que ela vai se manifestar aqui na terra do Egito? Mais uma vez Deus está generalizando, categorizando as classes sociais do Egito, e como foi feito nas pragas anteriores. Eu enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus oficiais, sobre o teu povo e nas tuas casas. É a parte B do verso 21. Essa categorização é uma generalização, dizendo: a punição não é para alguns, é para todos vocês egípcios, de Faraó ao cidadão mais simples que existe, que é egípcio nessa terra. E o terceiro aspecto nessa questão, que nós estamos nesse quarto ponto, é que Deus ele está fazendo então por fim essa separação entre o seu povo e Faraó, quando ele vai dizer: separarei o meu povo do seu povo. Olha o verso 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. As moscas aqui provavelmente representavam, ou ao menos tinham algum indicativo de alguma divindade egípcia, mas não temos aqui a referência sobre ela, não sabemos qual é. O texto, na verdade, está enfatizando que as moscas estão sendo instrumentos do sinal do único e verdadeiro Deus. Por isso, ao enviar moscas, Faraó não está ali personificando, imaginando qual seria a divindade que ele se reporta, porque na terceira praga os seus magos não puderam realizar o milagre de fazer aparecer mais piolhos, ou desaparecer os piolhos que Deus havia mandado, e eles mesmos disseram: isso é o dedo de Deus. Ali já estavam derrotados, e Faraó agora tem que mudar a sua estratégia. Então veja, Deus está dizendo para ele: ao enviar as moscas, você vai ter certeza de que não é um dos seus deuses que você adora que está mandando mosca, porque eu já desmascarei os seus magos, os seus feiticeiros, os seus sacerdotes, eles não podem fazer mais nada. Então vocês vai saber que esses enxames de mosca sou eu manifestando no meio desta terra, porque essa terra não é sua, Faraó, essa terra é minha. Eu detenho a posse de todo mundo, eu sou o Senhor sobre todo mundo. Olha o verbo separar, que no hebraico literalmente significa pôr de lado. Separar aqui indica demonstração de salvação. Olha o verso 23, quando a expressão farei distinção é literalmente traduzido por eu vou redimir. Esse é o sentido da expressão distinção. O verbo separar não é o mesmo no hebraico para distinguir, dos versos aqui 22 e 23, mas no verso 23 o verbo no hebraico, que é pedut, ele significa literalmente redimir o meu povo do seu povo. Redimir, salvar, é literalmente separar o povo de Israel do mundo, separar o seu povo do mundo ímpio. E então, por fim, esta separação é um sinal claro de que as moscas eram procedentes de um milagre divino, porque as moscas, mesmo que voem aleatoriamente sobre todo o Egito, olha que coisa fantástica isso, meus irmãos. Novamente Deus usando coisas insignificantes, mas que causam um estrago, um caos terrível sobre o povo egípcio. Ele está usando uma criatura da sua criação, que eles em seus enxames vão aleatoriamente sobre a terra. Não sei se você já teve a oportunidade desagradável de ver enxames de mosca, pode ser que sim, mas eles ficam na nossa condição, como nós vemos, eles vão aleatoriamente, como que um caos de uma nuvem de moscas voando. Mas olha que interessante,
O voo, né, a ideia de que essas moscas vão voar aleatoriamente sobre os egípcios, na verdade está mostrando que é Deus quem está dirigindo cada mosca dessas massas de mosca na direção que Ele quer. A ideia que está estabelecida aqui é no verso 24: na terra de Gósen não haverá uma mosca, mas elas vão percorrer toda a terra do Egito, porque as moscas estavam sobre a orientação providencial e poderosa de Deus, ainda que nenhum homem seja capaz de dominar. Não sei se alguém aqui já ouviu falar de domador de mosca. Havia umas brincadeiras, né, umas piadas que diziam que no circo tá para nascer alguém que é domador de pulga. A gente brincava muito com isso na infância, né? Vamos fazer circos de pulga. Não tem como você domar inseto como você, por exemplo, domestica um cão. Essa é a imagem que está projetada. O homem, Faraó, os egípcios, os falsos deuses, eles estão sendo desmascarados e derrotados aqui, destruídos pelo único e verdadeiro Deus, ao dizer: vocês não têm força para nada, vocês não têm domínio sobre nada, nem a coisa mais insignificante e simplória para vocês não conseguem ter controle. A segunda seção: impedidos de adorar o Senhor. Esse é um aspecto que se destaca aqui na relação da negociação entre Faraó e Moisés com Arão. A segunda seção envolve então aqui a estratégia de Faraó em confundir os israelitas. Ele então faz duas concessões parciais. Isso aqui é importante para nós na aplicação final. Veja como isso é muito forte para nós nos nossos dias. A primeira concessão parcial: vocês podem sacrificar, olha o verso 25, vocês podem sacrificar ao seu Deus aqui mesmo no Egito. Vocês podem sacrificar, vocês podem cultuar e adorar o seu Deus aqui mesmo no Egito, não precisa sair daqui. Eu deixo vocês adorarem ao Senhor, mas tem que ficar aqui. A segunda concessão: eu deixo vocês irem sacrificar fora do Egito, desde que não vá tão longe. Verso 28. Desde que vocês não saiam daqui e não vão tão longe assim. Vocês estão percebendo que essas concessões, elas vão ser frequentes nas próximas pragas? Essa é a primeira delas. Então ele muda de estratégia, porque ele tem agora a clara certeza que os seus falsos deuses não têm poder sobre nada. Agora ele vai ter que agir negociando, e essa vai ser uma forma de tentar, pelo menos na mentalidade de Faraó, na concepção dele, de atrasar os planos de Deus, tentar ganhar tempo. E aqui que está o aspecto da leviandade de um modo geral. Faraó, como um hábil político, ele ainda vai usar o nome do Senhor como leviandade, o que é muito próprio dos políticos, o que é muito próprio de muitos governantes, muitas autoridades, somente em época de eleição. Não estou dizendo nada aqui que possa causar algum constrangimento, alguma dificuldade para nós aqui, né? Se algum político está me ouvindo e quiser me processar, que é o que mais acontece. De repente, em época de eleição, época de campanha eleitoral, os lugares que eles mais frequentam são as igrejas. Vão para a missa, vão para os cultos das igrejas evangélicas, se mostram em certa medida simpáticos à fé cristã. Faraó, olha, veja, não é uma coisa, isso não é uma novidade do contexto político brasileiro, isso é uma coisa que já acontecia. Então observe a leviandade de Faraó como um hábil político, que inclusive vai pedir para Moisés que orasse por ele ao Senhor. Moisés, ele de fato faz isso, ele ora ao Senhor, e as moscas elas são retiradas do meio deles, mas Faraó volta atrás, e ele então revela quem realmente ele é. E mais ainda o que é revelado dele, né? A leviandade, a profanação do nome de Deus, brincar com o Senhor, fazer joguinho com o Senhor, o que é próprio dos falsos deuses. E ele então, novamente, recusa libertar o povo de Israel da sua escravidão. Essas são as duas sessões. Quais as aplicações que nós precisamos trazer delas? A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus nos liberta da escravidão do pecado e do mundo para
a adoração somente a Ele. A libertação da escravidão do pecado não é para que você faça o que você bem entender da sua vida, mas é para que você agora possa livremente adorar novamente apenas ao único e verdadeiro Deus, que é o propósito pelo qual o homem foi criado. Adoração somente ao único e verdadeiro Deus, porque olha, irmãos, não se pode adorar ao Senhor livremente se ainda nós somos escravos das diretrizes do mundo no nosso coração e na nossa consciência. Essa é a realidade nossa atualmente. Nós não somos livres de fato, ainda não desfrutamos de uma liberdade completa. Nós estamos na mesma condição que o povo de Israel no decorrer dessas pragas que vão se manifestando, quando eles de fato ainda em certa medida poderiam orar ao Senhor, recorrer ao Senhor nos seus lares, mas ainda não podendo adorar o Senhor de uma forma completa, íntegra, como realmente o Senhor estava exigindo deles. A forma inclusive que Deus nos liberta do mundo e do reino do pecado é separando o seu povo do mundo. Nós estamos ainda no mundo, não pertencemos mais ao mundo, porque a nossa alma, a nossa consciência foi liberta da escravidão do pecado, como Paulo explica isso em Gálatas capítulo 5, versos 1 e 13, mas ainda não totalmente livres do seu sentido consumado. E uma das comprovações disso, de que ainda não estamos totalmente livres do seu sentido consumado dessa salvação, porque nós estamos na condição de salvos, mas ainda não totalmente salvos, é o fato de que nós somos, ao longo dos tempos na história, a igreja sempre é barrada, impedida, pressionada, perseguida a não adorar o Senhor como ela tem que adorar. Por isso, observe, por isso, redimir é em essência separar o joio do trigo. Redimir em essência é separar as ovelhas do bode. Essa libertação completa só vai acontecer quando o nosso Senhor Jesus Cristo ele voltar na mesma nuvem em que ele subiu, e aí sim ele vai julgar todos os povos, separando o seu povo do mundo. E ali, a partir daquele momento, estaremos livres na pátria celestial, o novo céu e nova terra, para adoração ao Senhor. Aqui ainda é uma terra estrangeira para nós, aqui ainda para nós é o Egito. Segunda aplicação, isso nos leva à nossa condição de salvos, onde significa, como eu disse anteriormente, que ainda não estamos totalmente libertos da forte influência, primeiro do pecado e do mundo, no nosso coração. Nós nos encontramos na mesma situação que o povo de Israel no Egito, prestes a serem libertos, já desfrutando de uma condição de libertos na nossa consciência, mas ainda não completamente libertos. E quais as evidências disso? Primeiro, o mundo em que nós estamos inseridos, esse mundo não é nosso. Este mundo em que nós vivemos é um mundo caído, é um mundo dominado pelo reino do pecado e por Satanás. Essa é a primeira evidência. Segunda evidência, os que são do mundo, sejam eles de quais categorias e classes de religiões eles possam manifestar, pagãos, idólatras, os céticos, os secularistas, os ateus, seja como for, eles se sentem livres para adorar os seus ídolos, irmãos. E aqui talvez isso nos ajude a ter mais uma compreensão um pouco mais aguçada do porquê que os idólatras, os pagãos, eles não temem ao Senhor, porque eles não têm medo de fazer as atrocidades, as coisas aberrantes das suas religiões como eles fazem. Porque eles são ousados, porque eles nos desafiam constantemente, eles são incansáveis em nos desafiar, porque eles estão na casa deles. O mundo é a casa deles. Assim como para Faraó, que todas as manhãs livremente, com toda a disposição, adorava aos seus falsos deuses, ele não era constrangido em nenhum momento. Perceba que da primeira à quarta praga, ele em nenhum momento foi constrangido pelas manifestações do poder de Deus. Ao menos ele dá uma freada e fala assim: vou dar um tempinho, né? Porque rapaz, esse Deus aí é realmente, sabe, nenhum constrangimento sequer para, ao menos assim, vamos dar uma paradinha, vamos dar uma recuada. O temor, sabe o temor que o governante, que as autoridades precisam ter?
E que, às vezes, em alguns momentos da história, esses governantes, como nós estamos vendo alguns deles hoje, que são inclusive candidatos, eles não têm temor. E parece que quando você vai para as redes sociais, os vídeos, né, as notícias, está faltando mais o que para eles falarem alguma coisa que seja tão aberrante e absurdo, da tal demonstração de ousadia e falta de temor, da loucura do coração deles, da tolice do coração deles. Irmãos, não tem um limite. Esse limite é só quando o Senhor Jesus voltar. Veja, a imagem é a mesma. Por quê? Eles estão na casa deles, eles se sentem à vontade na casa dele. O constrangimento é para nós. A terceira evidência: nós cristãos, em detrimento dessa ousadia, dessa falta de temor, deles estarem à vontade na sua idolatria, porque o mundo caído é a casa deles, nós cristãos não estamos livres para adorar a Deus como deveríamos, porque estar nesse mundo caído, meus irmãos, é o mesmo que viver no Egito. O mundo caído não nos pertence. E observe que a própria Bíblia nos mostra que a nossa peregrinação por essa terra, nesta vida, ela sempre vai ser debaixo de opressão, ela sempre vai ser debaixo de perseguição, e pior do que isso, ela vai ser sempre debaixo de forte influência do mundo na igreja. E isso acontece de duas formas. Primeiro, Faraó dos nossos tempos sempre ele é o mais dedicado aos seus deuses do que os crentes ao único verdadeiro Deus. Esse é um primeiro modo disso acontecer. O Egito dos nossos dias sempre acorda mais cedo, sempre se empenha muito mais no seu serviço aos seus falsos deuses do que os crentes no exercício da sua verdadeira religião. Nós cristãos, meus irmãos, não somos tão dedicados e firmes quanto os ímpios eles são. E aí os ímpios, observe bem o quanto os ímpios eles têm uma vantagem sobre nós, porque eles são muito mais corajosos, são muito mais ousados do que nós no exercício de um posicionamento convicto da sua fé, da sua crença, daquilo que realmente ele tem certeza. Ao contrário deles, nós cristãos somos dados à frouxidão, nós somos dados a um tipo de moderação e de tolerância pecaminosa. E com isso eu não estou dizendo que nós devemos ser violentos e agressivos, não é nesse sentido que eu estou aplicando isso, e que o texto está aqui nos trazendo essa aplicação. Mas é com que veemência eu sou tão cristão quanto eles são tão pagãos idólatras. Essa é a verdadeira guerra. Essa é a verdadeira guerra. Por isso que a guerra, a batalha entre o verdadeiro e único Deus e Faraó, vamos lembrar? Ela é o quê? De palavras e manifestações de sinais. Quais os sinais que nós damos? E quais os sinais que os ímpios dão daquilo que cada um crê? Essa é a verdadeira guerra. O que falamos e com que frequência falamos? Qual é a nossa firmeza quando falamos? É mais ou menos do que eles? A religião que mais faz concessão em relação aos seus oponentes são os cristãos em relação ao mundo. Um exemplo que é tão óbvio para nós atualmente na Europa, especialmente na França, na Alemanha e na Inglaterra. Os islâmicos estão tomando conta desses três países. Ocorreu um absurdo nos 500 anos da comemoração da Reforma em 2017, quando que era a igreja lá, a abadia da Catedral de Wittenberg, foram realizadas ali uma cerimônia em comemoração aos 500 anos da Reforma, e numa das cerimônias ali dentro da igreja, os islâmicos subiram no púlpito e no altar da igreja e começaram a fazer ali orações islâmicas a Alá. Uma mulher, acho que vocês lembram disso, uma mulher
que inclusive ela era membro da igreja, ela era membro daquela igreja. Ela, indignada com aquilo, provavelmente havia um cartaz na sua mão, alguma coisa escrita, e ela então levanta aquele cartaz em protesto e começa a gritar no momento em que os muçulmanos estão fazendo as suas orações ao seu falso Deus, consentido por cristãos, por luteranos. Ela saiu dali presa, ela saiu dali processada, porque ela constrangeu, porque ela agrediu, porque ela foi preconceituosa com os islâmicos ali numa igreja cristã. Nós somos a religião que mais fazemos concessão em relação aos nossos oponentes. O mundo jamais, meus irmãos, vai renunciar à sua falsa religião. Eles jamais vão retroceder. Jamais vai haver uma renúncia dessa falsa religião no coração deles. Isso é muito notório para nós. Quando você olha para a mídia, quando você vai para a literatura, quando você vai para os meios de comunicação convencional, que é rádio, TV, imprensa, quando você, nas escolas principalmente, nas nossas universidades, na expressão artística e cultural da sociedade, e principalmente no meio político, no seu trabalho, você sabe disso, assim como eu. A segunda forma em que o mundo ele se impõe sobre nós cristãos é através das chamadas concessões parciais. Concessões parciais. Assim como o Faraó, o mundo tem usado meios institucionais, meios governamentais e políticos para nos passar uma falsa ideia de que nós vivemos em uma sociedade livre, em uma sociedade que se respeita a liberdade de cada um, de uma sociedade em que vive numa perfeita democracia, onde todos têm a liberdade de expressão e têm a sua liberdade de religião. Só que isso é uma mentira. É uma mentira, e o pior de tudo, né? Não é só apenas o fato de ser uma mentira, mas é uma mentira que nós já assimilamos na nossa consciência e no nosso modo de vida. Eu estou dizendo isso não é porque nós temos que fazer algum tipo de revolução política, não é porque nós temos que pegar em armas, ou porque nós temos que fazer algum tipo de revolução cultural para mudar isso. Porque, meus irmãos, o cristão não precisa fazer revolução. Não precisamos disso. O que nós precisamos é de apenas duas coisas. Atender o chamado do Senhor em obediência a tudo aquilo que Ele tem nos convocado a fazer. Entender que essa é uma realidade também inevitável na história do povo de Deus, e o mundo, desde a entrada do pecado, sempre se incomodou e vai continuar se incomodando com o povo de Deus. O mundo sempre vai nos perseguir, o mundo sempre vai impor sobre nós a sua vontade, a sua religião, os seus falsos deuses, de muitas maneiras. E a realidade dessa perseguição e opressão não nos impede de obedecer a Deus acima de qualquer ameaça que possa vir sobre nós. Primeiro você precisa entender, novamente, essa é uma realidade inevitável, porque nós estamos nesse mundo, a nossa libertação ainda não se concretizou totalmente. Já declarados libertos, mas ainda não totalmente libertos. Mas já declarados libertos, o Espírito que nos libertou habita em nós, para que possamos obedecer ao Senhor acima de qualquer ameaça que possa vir sobre mim e você. A nossa liberdade, ela não é personificada de forma política, social, mas a nossa liberdade ela é concretizada de forma espiritual no nosso coração. Não interessa o que governante, o que vão fazer, o que vão tentar fazer para nos impedir de adorar o Senhor. Você não precisa caçar briga com eles, você não precisa caçar confusão com eles. Você não precisa, cristão não faz escândalo. Vamos aqui aproveitar um ponto que é muito pertinente sobre isso aqui, sobre essa questão que nós estamos aplicando. Olha, tem muito cristão aí que fica esbravejando, gritando, fazendo arruaça, fazendo escândalo, usando as mesmas táticas, estratégias dos esquerdistas que gostam de fazer confronto,
A gente não precisa disso. Você não precisa levantar uma guerra contra eles. A guerra já está declarada contra nós. O que você tem que fazer é simplesmente obedecer, atender ao chamado do Senhor e nunca ceder às concessões parciais que o mundo nos impõe. Nessa quarta praga, veja que Deus está revelando ao seu povo que Ele é muito maior do que Faraó. As moscas aqui são sinais de que Faraó não passa de um verme mais insignificante do que uma mosca. Cabe a nós cristãos, dentro disto aqui, cabe para nós cristãos, a diligência na obediência a Deus, por mais que ela possa ser difícil, especialmente num país, meus irmãos, onde nós vemos descaradamente a idolatria e a leviandade predominando no nosso país. Terceira aplicação: acordar cedo significa uma ansiedade apressada para servir a um Deus. Qual tem sido a nossa disposição para servir ao único e verdadeiro Deus? Qual é o nosso interesse? Qual é o seu interesse em se dispor com todo o empenho e dedicação a servir ao Deus vivo? Vocês estão percebendo como nós temos pecado nesta área? O nosso pecado é que a nossa postura tem sido exatamente o contrário do que Faraó e os egípcios faziam. A nossa pressa e disposição, ela tem sido mais, para que a gente não entre em conflito com eles, tem sido mais em trabalhar para atender aos interesses do mundo do que a vontade de Deus no serviço a Ele. Para evitar guerra com eles, para evitar que o conflito com eles nos cause danos maiores, a gente aceita a concessão parcial deles. E aí nessas concessões você fica preso a eles, nós ficamos amarrados a eles, nós nos tornamos escravos deles e passamos a trabalhar para atender aos interesses deles por pequenas migalhas de suposta liberdade que não existe. A disposição de Faraó me faz aqui pensar na nossa disposição com relação aos nossos deveres religiosos para com o nosso Deus. Os ímpios, meus irmãos, predominam sobre nós em diversas áreas e situações, porque nós não temos mais nos empenhado naquilo que é a verdade, no serviço ao único e verdadeiro Deus. E isto nos revela uma quarta aplicação: toda atividade, todo modo de vida de uma pessoa tem como fim principal as suas demandas religiosas. No final das contas, ninguém estuda, ninguém trabalha, ninguém casa, ninguém tem filhos, constitui família, come ou bebe para si mesmo. Mas ele está servindo, ele está fazendo tudo isso para atender aos interesses de algum Deus. Ele está trabalhando, ele está vivendo, ele está servindo algum Deus. Nossos planos de vida sempre terão como interesse final questões religiosas. Isso mais uma vez revela porque não conseguimos guardar o dia do Senhor como deveríamos. Por que nós não conseguimos obedecer às ordenanças do Senhor no dia do Senhor, em relação a tudo que Ele estabelece para nós, em contraponto às demandas impostas pela sociedade? Mas o que tudo isso nos ensina? Primeiro, nós como povo de Deus estamos na mesma condição que o povo de Israel. Nós estamos exilados e oprimidos pelas forças do pecado. Segundo, nós devemos confiar somente no Senhor, porque é Ele quem vai nos salvar e nos libertar de toda esta opressão. Não tente se libertar dela com as suas próprias forças. Eu já disse aqui, vou repetir mais uma vez: quando a gente tenta lutar com as próprias forças, com os falsos deuses, com os nossos ídolos,
eles nos esmagam. O que nós temos que fazer é confiar somente no Senhor e esperar pela salvação final, pela libertação e consumação final dessa salvação, de toda essa opressão. Terceiro, espere o Senhor, confie no Senhor, mas empenhe-se enquanto isso a servir ao Senhor com todos os seus recursos, energia e disposição, para que a sua negligência não dê lugar às concessões do Egito, para que não dê lugar aos esforços do mundo em converter você e a sua família aos falsos deuses deles. Quarto, não tenha medo quando Deus permitir que um faraó se levante para intensificar a sua perseguição contra nós. Nós não podemos esquecer que Deus revela a sua força, que Ele revela a sua mão poderosa exatamente nestas situações de intensa opressão contra os nossos inimigos, porque ali Ele vai revelar que Ele é Deus sobre toda a terra. Quinto, tenha cuidado com as concessões que o mundo tenta impor sobre nós. Nós precisamos ter esse cuidado. Quando usam situações, especialmente situações emblemáticas, quando usam situações extremamente complexas para nos impedir, para nos constranger e nos impedir de adorar a Deus como nós deveríamos. Usam questões de saúde, a gente viu isso no Covid. Eu aproveito a oportunidade para considerar um aspecto que a gente precisa esclarecer para a igreja, porque muitos me procuraram, provavelmente procuraram o presbiteral, os irmãos da mesa administrativa, em meio a uma situação em que ela é complexa, porque envolve decisões de concílio, envolve esperar a decisão do Supremo Concílio, de CE, decisão de presbitério, decisão de conselho, para a gente poder tomar a melhor decisão possível em meio a uma situação que foi calamitosa 2020 e 2021. Mas me entristeceu muito o posicionamento da comissão executiva do nosso Supremo Concílio em 2020, no final de 2020, quando eles não disseram exatamente o que eles deveriam ter dito agora, nessa reunião, nessa plenária do Supremo Concílio, agora desse ano, quando a decisão do Supremo Concílio agora sim foi acertada e bíblica, em dizer: o Estado não pode determinar como nós devemos, ou quando nós devemos, e de que jeito nós devemos guardar o dia do Senhor e adorar o Senhor. Isso é uma prerrogativa da igreja e não do Estado. Agora eles acertaram. Eu confesso para os irmãos que essas decisões que foram tomadas têm me surpreendido de tal forma que está bom demais para ser verdade. Não sei o que vai vir daqui mais 4 anos. Eu não sei, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas seja lá o que vier contra nós, não se prenda a isso. Mas atente-se ao cuidado que eu e você temos de ter quanto às concessões parciais que o mundo tenta impor sobre a igreja dele, sobre a igreja de Cristo. As concessões parciais que o mundo tenta impor sobre nós, quando usam esse tipo de situação emblemática, complexa, para nos impedir de adorar o Senhor. E eu termino dizendo: confie no Senhor. O Senhor vai nos libertar. Chegará o dia em que nós vamos estar totalmente livres dessa opressão, e nós vamos adorar o Senhor livremente. Vamos nos dedicar em tudo que vamos fazer somente a Ele. Aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, vai acontecer de uma maneira completa, intensa, quando ele vai dizer, lá no novo céu e nova terra: o que comermos, o que bebermos e qualquer coisa que fizermos vai ser para a glória do Senhor, sem concessões parciais. Amém. Coloque-se de pé.